É só mudar seus pensamentos que sua vida muda. Será que é isso mesmo? Eu sou Fernando Trindade, esse rapaz simples, de boné, que há anos atrás resolveu mudar a sua vida e vem estudando para que isso aconteça e que resolveu agora passar aqui no YouTube. Claro, uns vão gostar, outros não, mas isso faz parte do processo. Então a minha intenção aqui é passar o que eu aprendi, que vem mudando, e passar aqui para vocês também. Tá certo, pessoal? Então, o assunto desse vídeo é só mudar meus pensamentos que minha vida muda? Aí você deve estar se perguntando, Fernando, mas você sempre fala isso? Muda seus pensamentos que sua vida muda? Sim. Eu decidi fazer esse vídeo porque é um assunto muito complexo, mas eu precisava fazer, que a gente precisa destrinchar isso aí. Tá certo, pessoal? Então espero que fiquem até o final. Parece meio confuso, mas até o final vocês vão entender por que eu decidi fazer esse vídeo. Bom, para dar início, precisamos entender que tudo tem a sua causa, tem os seus efeitos. Ou seja, isso é mais uma lei também universal. Para toda causa tem o seu efeito. Por exemplo, se você, numa discussão, você ofende uma pessoa, você criou a causa. E por efeito pode acontecer várias coisas, né? Ela te agredir ou terminar em uma briga mais séria. Então, se você pega o seu carro e corre numa rodovia acima do permitido, você está causando, você está criando a causa e com consequência pode surtir os seus efeitos. Tanto com os nossos pensamentos também não é diferente. Pesquisas dizem que nós temos 75 mil pensamentos por dia. E a maioria desses pensamentos são o mesmo que nós pensamos ontem, antes de ontem. Ou seja, nós repetimos nossos pensamentos anos a fios. Então o que acontece? Que nossos pensamentos também não são diferentes, porque nossos pensamentos são coisas. Quando você foca muito naquela coisa, quando você pensa muito em algo, hoje, amanhã e depois, você está criando o quê? Também uma causa. E com consequência vai vir o seu efeito, porque os nossos pensamentos fazem a gente vibrar. Porque o que você pensa, você sente. E o que você sente, você atrai. Tá entendendo? Quando você tem pensamentos negativos, quando você tem pensamentos pessimistas, você está criando uma causa e vai vir o seu efeito. Então, o que eu quero o que eu quero concluir com esse vídeo é o seguinte. Por que que eu fiz esse vídeo? Porque é o seguinte, os pensamentos, quando nós falamos que só pensar positivo, que você atrai coisas boas, em partes. Por quê? Os pensamentos, eles apenas são pensamentos. O pensamento ele apenas é. Agora, o que vai fazer ele ser positivo ou negativo são os seus julgamentos. Por exemplo, eu falo que eu quero ganhar na Mega Sena, porque eu ganhando na Mega Sena eu vou ter liberdade financeira, eu vou ter liberdade geográfica, eu vou poder ajudar mais a minha família, dar uma melhor educação para os meus filhos. Como outra pessoa, ela pode pensar o quê? Não, eu não quero ganhar na Mega Sena, eu não quero ganhar na loteria. Por quê? Porque eu vou ter que me isolar das pessoas, vou ter que andar com segurança, eu não vou poder sair na rua, vou correr o risco de ser roubado, de ser sequestrado. Então, está entendendo? Cada pessoa tem o seu julgamento. Então, uma coisa que pode ser bom para a outra já pode não ser tão bom. Ou seja, uma coisa pode ser boa para uma pessoa e para a outra não. Então, o que vai fazer que os pensamentos sejam positivos ou negativos são os seus julgamentos, a forma de como você enxerga cada situação. Tá entendendo, pessoal? Uma coisa pode gerar sentimento negativo para você, sendo que para mim não. Pode ser muito pelo contrário, gerar sentimentos positivos. Então você entende que o pensamento ele não é nem positivo nem negativo. Ele apenas é um pensamento e o que vai determinar se ele é negativo ou positivo é a forma da qual você o enxerga, tá entendendo? Olha como é importante a gente entender isso, viu? Como é muito complexo, mas às vezes é passado de uma forma mais simples, mas não é objetiva. Então o pensamento ele não é positivo e nem negativo, o que é positivo e negativo é o seu julgamento, é a forma no qual você enxerga, tá certo? Então é muito importante, por isso que eu falei no começo do vídeo que esse vídeo precisava ser feito. Eu segurei um pouquinho ele
para fazer aqui no canal, porque ele é meio confuso, tá entendendo? Porque a gente ouve muito isso, né? Pense positivo que sua vida muda. Sim, mas ele é meia verdade, porque de repente você está aqui pensando que está positiva, mas lá no seu interior você não acredita. Vou dar mais um exemplo. Uma pessoa que ela fala, eu quero ser médica, e começa a fazer a faculdade de medicina, e no meio ela tranca, ela fala, vou parar. Por quê? Porque no fundo ela não acreditava, ela tinha pensamentos positivos, mas no fundo ela não acreditava, e por isso que ela parou no meio do curso. Porque quando a pessoa tem a certeza que é pela parte de dentro, porque tudo começa de dentro, depois que ele expande para fora, você é aquilo que você sente, entendeu? Você atrai aquilo que você é. Então, se a pessoa não acredita que ela pode ser uma médica, então ela para no meio do curso, porque ela tem pensamentos positivos, mas lá no fundo ela não acredita. Então, eu vou te passar uma regrinha aqui agora, que realmente o pensamento positivo vai servir, que realmente isso é teu pensamento positivo de forma correta. E essas regrinhas são: você tem que pensar positivo, você tem que sentir positivo e você tem que agir positivo. Tá entendendo? Você tem que pensar positivo, você tem que sentir positivo e você tem que agir positivo. Guarde essa regrinha pro resto da sua vida, porque não adianta você pensar positivo e agir de forma negativa. O que vai prevalecer? O que você sente. E o que você está sentindo? Como você agiu de forma negativa, você está negativado, você está com sentimento negativo. Então não adianta você pensar positivo e agir de forma negativa. Por isso que prevalece a regrinha: sentir positivo, pensar positivo, sentir positivo e agir positivo. Tá certo, pessoal? E para finalizar o vídeo, se você tem dificuldade em algo, você tem que mudar o seu paradigma. Você tem que mudar as suas crenças. Porque não adianta você ficar falando palavras positivas. Eu, você, eu sou, só que lá no fundo você não acredita. Por isso que eu sempre falo, mude seus paradigmas que a sua vida muda. Mude seus paradigmas que sua vida muda. Porque se você ficar só pensando positivo e o seu eu não acredita, você está vibrando positivo, você está vibrando negativo. Então o que vai prevalecer é o que você vibra. Você vai atrair o que você vibra e não aquilo que você fica falando de forma positiva, porque o seu eu interior, ele está de forma negativa, ele está vibrando de forma negativa. Então, para ser mais conclusivo, mais exato, pense positivo e sinta positivo, porque não adianta você só pensar se o seu interior está vibrando de forma negativa. Tá certo, pessoal? Então eu achei muito importante fazer esse vídeo, porque, né, tem muitas pessoas que ela quer passar que ela é uma pessoa positiva, só que lá no seu fundo, lá no fundo, no seu interior, ela está com a autoestima baixa, ela se acha feia, ela se acha incapaz, ela não acredita lá no fundo que ela é capaz de concretizar aquilo, de alcançar aquilo, de atrair aquilo. Então nada vai mudar se você só tiver pensamentos positivos, só que lá no seu eu, aquela vozinha que fica lá interna, né? Que é aquela voz que interior, que fica lá martelando, martelando, estiver no seu ouvido ali falando de forma negativa, nada vai mudar, porque você tem que mudar o seu interior para você atrair, para você mudar o seu exterior, tá certo, pessoal? Então o vídeo mais rápido, mas de uma forma, ele é muito sério, ele é muito complexo, mas ele é muito importante a gente saber e muito poderoso ao mesmo tempo, porque se você usar essas 3 regrinhas que eu falei aí, você vai ver que realmente essa é a forma correta de ter os pensamentos positivos. Tá certo, pessoal? Então espero que seja mais um vídeo para acrescentar na vida de vocês, mais um vídeo poderoso, que eu acordei aqui, eu estou gravando esse vídeo bem cedo, até para ver a minha voz já é rouca, está um pouco mais rouca, porque eu acordei, tomei meu café e já resolvi gravar esse vídeo, porque vocês podem ver que eu não tenho roteiro.
eu mentalizo, né, o que eu vou passar e vou falando. Tem poucos cortes no meu vídeo, porque eu não tenho roteiro. Então, eu falo aquilo que eu aprendi, que eu usei e que tem um resultado, e estou tendo resultado, e passo aqui para vocês de uma forma mais natural possível, tá certo? Então, espero ter ajudado. Se você gostou, pessoal, não deixe de deixar o seu like, que isso é a única forma de poder me ajudar a esse vídeo alavancar, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai enviar para mais pessoas, para a gente poder crescer o canal e poder ajudar mais pessoas, tá certo? Que eu creio que o jeito de a gente poder mudar, contribuir, a gente mudando o nosso paradigma, mudando as nossas crenças, tá certo? Então é isso, pessoal. Um beijão e até o próximo vídeo.